Bom, aí ele está pedindo duas coisas. Ele quer saber o seguinte: ele tem esse trapézio retângulo aí, que é o terreno de uma pessoa. Esse lado mede 16 metros, esse 9 metros. E que mais? Ele não sabe esse lado aqui e nem esse lado, nem essa base menor, que aqui é a base maior, base menor, nem esse lado que não é perpendicular, né? Bom, e ele sabe esse ângulo aqui, ó, que é de 60 graus. Então, se esse ângulo é 60, gente, e essas retas aqui são paralelas, esse ângulo aqui é 60. Se esse ângulo é 60, e se eu passar uma perpendicular aqui, como aqui é 9, aqui é 9 também. Então, se eu colocar o seno de 60 graus, vai ser cateto oposto pela hipotenusa. Eu vou descobrir esse lado aqui, ó. Então, vamos lá. O seno de 60 é igual a cateto oposto pela hipotenusa. O seno de 60, pela tabela de árcos notáveis, é raiz de 3 sobre 2, né? Vai ser igual ao cateto oposto, que é 9 sobre a hipotenusa. Se eu inverter aí, multiplicar, passar a raiz dividindo e o 2 multiplicando, vai ficar 18 dividido pela raiz de 3. Como ele quer comprimento, então eu tenho que saber a raiz aproximada. Eu vou colocar 1,73, que é a raiz aproximada de raiz quadrada de 3, tá? Então, se eu dividir aqui, deu 10,4. Então, eu sei que esse lado aqui mede 10,4. Veja, agora eu não sei esse lado, mas eu sei que isso aqui mede 16. Então, se eu souber quanto mede isso aqui, ó, eu vou saber quanto mede esse, tá? E esse aqui eu faço por Pitágoras, ó, porque eu tenho agora 10,4, que é a hipotenusa, né? Aqui é um ângulo reto, porque é uma perpendicular aqui, né? Então, eu vou colocar, ó, 10,4 ao quadrado vai ser igual a x ao quadrado mais 9 ao quadrado. Usando a calculadora, 108,16, 9 vezes 9 é 81, menos 81, x vai ser igual a raiz disso. A raiz de 27,16, que é 108,16 menos 81, deu 5,2. Então, se esse lado aqui, gente, é de 5,2 e esse lado todinho é 16, 16 menos 5,2, que eu fiz aqui, ó, é igual a 10,8. O que é 10,8? É esse lado aqui, né? Tá certo? Bom, então agora eu já tenho esse lado, eu tenho esse lado, eu tenho esse lado, eu tenho esse lado. Ele quer saber quantos metros quadrados de muro. E ele falou o seguinte, ó, que o muro vai ter 1,80 m de altura, tá? Então é muito fácil, né, gente? A gente vai pegar cada linear desse e multiplicar pela altura. Então, 9 vezes 1,8, 16 vezes 1,8, 10,8 vezes 1,8 e 10,4 vezes 1,8. Fazendo a multiplicação e somando, deu 83,16 metros quadrados de muro. Aí ele pergunta, qual é o volume desse muro? Veja, não tem dado suficiente para você calcular, né? Mas vamos supor que a largura de um muro seja 20 centímetros de largura, 0,20 metros, né, de largura. Com essa dimensão, com essa largura, eu consigo calcular o volume. É só eu multiplicar a área pela largura do muro. Aí eu vou ter o volume dele em metros cúbicos, que vai ser 16,6, se a largura do muro for 0,20 metros ou 20 centímetros. Mas como ele não deu a largura, a gente coloca que não tem dado suficiente para cálculo. Eu fiz assim, baseado no que a gente pensa que seja a largura de um muro, em torno de 20 centímetros, tá bom?